De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Bruno! Grande Eric. Saudades, my friend. Saudades. Verdade. Tu me fez eu fazer o último sem você, cara. Como é que tu fez isso? Mas o Alan me substituiu à altura, menos a parte beleza, né, cara? Porque não tem como. Mas foi muito legal o papo de vocês, foi muito legal a entrevista. E eu aproveitei, cara. Aproveitei meus 10 dias lá na terrinha, vi família. Como é que foi o Thanksgiving? Cara, foi legal, porque tem que lembrar, as irmãs do meu pai estão com 88 e 87, né? Então, você não sabe mais quantos anos a gente ainda vai tê-las, então foi legal ver a família, foi legal trazer um monte de coisa que a Bianca comprou online. Também eu trouxe, para quem tá vendo em vídeo, vou abaixar a cabeça, ali na parte de cima tem um troféu, meu troféu de Fantasy Football. Tem uma liga de Fantasy Football com os amigos já há alguns anos, a gente finalmente conseguiu comprar um troféuzinho lá. Mas esse ano eu tô mal na liga, eu vou ter que dar o troféu para alguém, né? Mas como atual campeão, tô com ele aqui em casa. Então foi legal, cara. Vi alguns jogos, né? NBA, NFL, college football, então foi tudo bem interessante. O foda é pagar em dólar, né? Verdade. Tu vai lembrar disso por alguns meses ou talvez anos, né? No cartão de crédito. As viagens têm sido inesquecíveis. E aí, vamos lá, temos hoje, my friend? Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma empresa que tem atuação global. Que ela está em mais de 50 países. Eu juro que é coincidência o fato de que ela fica em Joinville. Que é Mas é coincidência minha cidade, que é a cidade, né, onde você reside, né, Eric? Nós vamos falar sobre a Soft Expert, que é uma das empresas de tecnologia que nasceu lá atrás, né, quando nem é uma era pré-startup. Né? Na verdade, naquela época, inclusive, ter internet era luxo, né? Ter computador era luxo naquela época. Porque ela nasceu lá em 1995, mas hoje tem mais de 2.000 clientes, mais de 600 mil usuários. E quem está aqui para conversar com a gente é o Hermínio. O Hermínio, seja bem-vindo, que é CEO da Soft Expert. Hermínio, começa te apresentando. Quem é Hermínio? Tá? Faz uma breve apresentação para nós entender um pouco da tua jornada. Bruno, Eric, obrigado pela oportunidade de estar aí trocando uma ideia de cabeça com vocês. E quem é o Hermínio, né? Minha jornada é uma jornada técnica, como muitos, então mais na área de tecnologia, e estou há 16 anos na Soft Expert agora. A Soft Expert tem 27 anos de mercado, hoje eu ocupo a função de CEO da Soft Expert Brasil. Eu brinco com o pessoal, né? Você está CEO, você não é CEO, não nasceu, não cresceu CEO e amanhã pode não estar mais. Então, estou nesse momento com essa função. Já estive em várias funções dentro da empresa, na área de TI, na área de canais e na área de vendas. E hoje eu represento a Soft Expert Brasil como CEO da empresa e também faço parte do quadro societário da empresa. Show de bola. E assim, a gente quer tratar de vários temas hoje, Hermínio, e assim, acho que o tema que a gente pode iniciar é transformação digital, mas a gente ouve falar de transformação digital de uma forma mais holística, assim, até uma coisa assim, o que né, o como aplicar nas empresas. Vocês, considerando a base de clientes que vocês têm hoje, e o aprendizado que vocês têm no dia a dia com a base de clientes, o que você está vendo de aplicabilidade prática mesmo de transformação digital? É processo de compliance, é processo de inovação, é automação de processos que já existiam na empresa. O que assim, você está vendo? E até queria que você desse uma visão geral de pequenas empresas, grandes empresas. Como é que você está vendo na prática mesmo, dar uma geralzona do que você está vendo de transformação digital no mercado hoje, principalmente no que a Soft Expert está atendendo? Legal, Eric. É muito amplo o tema, né? A transformação digital, ela pode ser vista de várias formas. E também é um tema novo. Então, a gente está todo mundo aí tateando ou, de alguma forma, fazendo a transformação digital. Conceitualmente, ela tem 5 estágios, né? E é difícil tu completar os 5 e, muitas vezes, você está dentro de um estágio, você pode estar num percentual de atingimento, né? Então, e como a gente pratica efetivamente a transformação digital aqui, o nosso CEO da Soft Expert Software, o José, ele é responsável pela transformação digital dentro da empresa também.
E a gente fez vamos dizer assim, uma juntada de todos os processos e tudo que a gente podia fazer de transformação digital aqui dentro, para efetivamente mostrar para os clientes, ó, aqui é casa de ferreiro, espeto é de aço inoxidável, aqui nós vendemos a transformação digital e aplicamos a transformação digital internamente, mas foram muitos desafios, né? Então, quando a gente fez a primeira avaliação do que e de como a gente podia começar com a transformação dentro da organização, a gente identificou um número significativo de processos ou de demandas para a transformação digital suprir, só que na hora de priorizar já viu, né? Então, todo mundo vai nessa ideia, cobertor curto, né? Então, o que eu priorizo primeiro? Falei, pô, a nossa primeira lista de priorização nos trouxeram 61 priorizações. É muita priorização. Então, estava tudo no vermelho lá em cima. Opa, peraí, então vamos refazer, vamos dizer assim, levantar um pouquinho a régua para poder efetivamente começar a mostrar resultado. E a parte mais importante da transformação digital, eu entendo que é você procurar buscar, obviamente, demandas dentro da organização que façam sentido, vamos dizer assim, para a organização, tem um impacto direto, porém não sejam aqueles projetos que não terminam nunca, né? Então, muitas vezes você gera expectativa de que a gente precisa entregar algo, mas às vezes ele é gigantesco e eu não consigo entregar num prazo rápido, as pessoas começam a ficar, vamos dizer assim, incomodadas, entre aspas, pela demora natural das próprias coisas. Então, peguem processos menores, entreguem rápido, mostrem ganho e aí depois a gente vai para as pedras maiores, vamos dizer assim. Então, vamos tirar da frente as pedras menores e as pedras maiores, obviamente, ela tem seu tempo, tem sua prioridade, mas são mais difíceis de ser retiradas do caminho. Perfeito, perfeito. O Hermínio, a Soft Expert, né, que é uma empresa B2B e tal, talvez nosso público aqui que nos ouve, que é muito dessa empreendedorismo digital, marqueteiro e tal, provavelmente não ouviu falar na Soft Expert, talvez quem é de empresa grande, talvez não, o público da Soft Expert faz mais sentido. Eu queria que você explicasse um pouquinho hoje quem que é público da Soft Expert, né? Se a Soft Expert fosse traçar uma persona ou talvez um público, como é que você descreveria isso? A nossa definição de persona é bem engraçada. Engraçada não, é diferente, vamos dizer assim. Quando a gente começou, a Soft Expert foi fundada em 1995, ela começou com uma solução para um público específico, público de qualidade. Chamava Isodoc, o nome da ferramenta, para gestão eletrônica de documentos, muito focado para gestão de qualidade. E ao longo dos anos, esse produto foi crescendo e apareceu mais um produto, uma outra demanda, uma outra necessidade de mercado, a empresa foi evoluindo, adquirindo e conquistando clientes, né? E hoje são 46 módulos. Então a gente brinca que é um RP da excelência na gestão e transformação digital, a ferramenta. Porque apesar de a gente não fazer o transacional, que é a função do RP, a gente faz muito o complemento do RP. Então, nossas soluções são para complementar o RP. A gente não emite uma nota fiscal, a gente não tem um CRM, mas a gente tem soluções que complementam o RP dentro das organizações. Então, o nosso perfil de cliente, ou a persona, muitas vezes é a pessoa de uma área de qualidade, muitas vezes é uma pessoa da área de TI. A gente vem conquistando muitos clientes na área de TI por causa da força da nossa solução de BPM. A gente vem buscando muitos clientes na área de governança. Olha, isso aí já tem várias personas. E é um desafio para nós, quando a gente está num processo, vamos dizer assim, comercial, de encontrar a persona que junte isso tudo. Muitas empresas têm o papel de business partner dentro das empresas, onde são as pessoas técnicas que juntam as demandas e vão procurar soluções para atender as necessidades. Só que a grande maioria dos casos, cada área tem seu orçamento e precisa gastar. Então, muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão buscando soluções de qualidade que já têm a nossa solução na área de GRC.
Então, esse desafio vamos dizer assim, para os nossos clientes ser um solution provider, por exemplo, que a Soft Expert seja a primeira empresa ou uma das empresas lembradas dentro da organização, isso é nossa batalha do dia a dia, por meio de satisfação do cliente, acompanhamento das contas, e no meio de um portfólio de 46 soluções, é difícil apresentar o menu inteiro, né? Então, nossa batalha é justamente essa, ser reconhecido pelas empresas como uma solução de gestão de excelência, conformidade e transformação digital, e que nós temos aí várias possibilidades de atender as demandas dos clientes. Muito e o porte é independente, assim, depende do projeto. Existem projetos de um valor baixo, que não exige um investimento muito alto. A gente vem investindo muito nisso, com aspecto de bases embarcadas, de aceleradores, vamos dizer assim, para uma implantação. Às vezes o cliente ele não tem um processo estruturado e a gente, às vezes, tem ele pronto. Então, submete ao cliente, então já tem, vamos lá, 70% do caminho andado, o que diminui custo, traz agilidade, está alinhado com o que eu falei ali de fazer entregas rápidas. Então, isso vamos dizer assim, é nosso propósito aí daqui para frente e se adaptando sempre, né? Então, a gente tem que ser muito resiliente, e a questão de adaptação, no nosso caso, é muito latente, porque como nós temos 9 unidades próprias fora do Brasil, a gente tem que, vamos dizer assim, entender e se adaptar à cultura, ao negócio, à concorrência em cada país, às necessidades e demandas específicas. Então, tem muitas coisas que eu não vamos dizer assim, não são soluções que a gente vende muito aqui no Brasil, só que a gente vende ela nos Estados Unidos, porque a demanda lá é diferente muitas vezes da demanda daqui. Então, isso é desafiador, o dia a dia é bem corrido, mas é muito gratificante, assim, ver todo esse movimento, essas características de vários continentes que nós atuamos, fazer reunião meia-noite, porque é meio-dia na Austrália, essas coisas assim é coisa do dia a dia. Entendeu? Hermine, como tem sido eu sei que esse ano a Soft Expert, não só esse ano, mas esse ano realmente passando isso para a mídia, para a imprensa, está focando bastante no conceito de internacionalização da empresa e expansão internacional e parceiros locais. Como é que tem sido esse processo, tipo, de encontrar o parceiro local ideal que bata com a cultura da empresa, identificar necessidades locais que de repente não estão no produto, mas que precisam estar, que podem agregar valor para o cliente aqui no Brasil, agregar valor para o cliente nos Estados Unidos, que já é uma base que você já tem mais consolidada. Como é que tem sido esse aprendizado e esse processo de expansão internacional para vocês? Aprendizado diário, assim. Então, isso é bem importante e interessante a tua pergunta, porque, na verdade, a gente já vem de uma jornada longa de negócios internacionais, vamos dizer assim. Então, há mais de 23 anos, a gente já tem relação com vendas internacionais. Então, começando aqui mais próximo, obviamente, Argentina, Chile, Peru, na América do Sul, depois começamos a vender na América Central, México, daí depois Espanha, e a gente começou a fazer essas vendas lá há 23 anos atrás, né? Então, aprendemos na dor, vamos dizer assim. Então, eu brinco com o pessoal, olha, o que fazer eu não sei dizer, mas o que não fazer eu sei quase tudo. Então, e várias coisas, a gente vem aprendendo a cada dia, né? Então, em aspectos de produto, então adequação de produto, então tem desafios muitas vezes de idioma, vamos dizer assim. A gente tem clientes que utilizam a nossa solução, são clientes aqui do Brasil, tem plantas em outros países e que o produto é utilizado em 8 idiomas, em 40 plantas. Então, desde o chinês até o turco, passando pelo italiano, pelo inglês, pelo espanhol, pelo português, enfim, isso é bem desafiador dentro do processo de internacionalização. Vamos dizer assim, a nossa vantagem, entre aspas, é que a gente os nossos produtos são baseados em boas práticas e, vamos dizer assim,
não digo legislação, mas boas práticas e normativas, vamos dizer assim. Então, nossa solução de gestão da qualidade, por exemplo, ela atende requisitos da ISO 9001, que é padrão para o mundo inteiro. Então, se alguém quer atender a ISO 9001, tem a solução da SoftExpert. Agora, o que está muito em voga e que a gente recebe muita demanda e de todos os países. É bem interessante esse caso, porque o ESG, ou ESG, não está tendo uma onda, esse país mais, agora esse país puxou, não. Está vindo uma demanda de vários lados, o que nos forçou, entre aspas, positivamente, a fazer um acelerador para os principais indicadores de meio ambiente, governança e sustentabilidade, e o social também, né? Perfeito. Uma coisa que me chama a atenção, Hermínio, na SoftExpert, é o fato de que a gente... eu acompanho de perto, o Eric trabalhou bastante tempo também com TI, né? Eu sou sócio, né, numa empresa de software também, e nós entrevistamos aqui no podcast vários startupeiros, tá? A gente gosta de chamar assim, tá, Eric? Nem sei se é pejorativo, mas também se for, mas que são, né, os caras de startup, que estão lançando no mercado de inovação e tal. E eu acho legal, né, quando a gente pega uma empresa que nem a SoftExpert, que é raiz, vamos dizer assim, né, hoje... fui bootstrap, naquela época nem se falava assim, não, foi feito com o próprio dinheiro, como tinha que ser a empresa, né? Hoje em dia é jorrando dinheiro, né? Os caras fazem crescer, estão mais preocupados em IPO do que o produto, né? O que vai acontecer com o produto. Mas esse mundo de startups, ele traz alguns desafios até para quem não é, né? Então, com muito dinheiro fica difícil de disputar profissionais, com muito dinheiro fica difícil, né, da inovação, e a gente vê alguns caminhos nesse mundo que empresas antigas para se manter inovando, né? Empresas de tecnologia mais antigas para se manter inovando, fazendo aquisição, esse tipo de coisa, que não me parece, posso estar errado, né, ser um caminho que a SoftExpert pegou. Né? Não me parece que tenha de aquisição, esse tipo de coisa. Estou certo? Como é que a SoftExpert vem fazendo para se manter na vanguarda, né? Para disputar o mercado nesse mundo onde todo dia surge alguma startup para resolver um problema específico? Legal. Primeiro que nossos experts, como a gente chama, nosso só time aqui, são fantásticos. Isso já, por si só, já nos é uma vantagem competitiva significativa. E com relação à relação com as startups, né, são importantes para o network, vamos dizer assim, para o ambiente de negócio. Eu vejo que tem muitas... Já passou o tempo de, vamos dizer assim, se aventurar tanto. Acho que tem mais gente de startup, e que é bem legal, procurando mentoria, coaching, pessoas que podem ajudar nisso. Inclusive tem associações que ajudam nisso. O Florianópolis tem a Fundação CERT, aqui a CAT também. Então tem empresas que ajudam nessa orientação e mentoria, o que é muito importante. Enfim, não ter uma ideia não é suficiente, né? Tem que ter toda uma estrutura. A ideia é importante. E o grande desafio para nós também, né, assim como para todo o mercado, é a captação de talentos, né? Então, está cada vez mais difícil, vamos dizer assim, o desafiador, não digo difícil, competir com o mercado internacional, porque as fronteiras aí, principalmente com a pandemia, elas se acabaram, né? Então, o trabalho remoto, e a gente tem várias situações de profissionais aí hoje que trabalhavam aqui, hoje trabalham para empresas mundiais, da varanda de casa, e muito bem remunerados, felizmente. Mas o nosso desafio, e a gente até inclusive está lançando um programa de estágio agora, né, bem legal, e a gente acredita muito na formação. Então, criar e colocar na veia dessa galera jovem aí o DNA SoftExpert, que é possível ter 27 anos de mercado e estar olhando para mais 50 anos de mercado aí com muita vontade de crescer e a mesma animação lá do começo. Mas, como tu indicou ali, é bem desafiador esse network de
de conquista de contratação de profissionais. Isso deu vamos dizer assim, o conceito do remoto ajudou bastante, mas ainda é difícil. Estão competindo aí contra leões. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, vai falar de layoff, tem que falar de layoff, Eric? Não. Mas daí que tem a vantagem, né, cara? Porque daí agora começa as startups e tal. Porra, então chegou o que a gente pode dizer aqui de uma... Como é que é? Eu já esqueci o nome. Mais uma bolha que a gente está vivendo, mais algo assim, né? E agora a gente está vendo um monte de layoff, um monte de gente sendo mandada embora, essas coisa que custa acontecer numa empresa que é mais sólida, né? Sim. Então é bem legal mesmo, né? Tipo, é legal tu ver uma empresa que nem a Soft Expert, né? Que vem de uma outra pegada, de uma outra cultura, né? Tipo, sobrevivendo forte, crescendo, né? Cara, se transformando ainda mais, né? Pô, isso é muito legal de acompanhar, né? Pode falar. Isso aí ia pegar o gancho e até perguntar para o Hermínio, porque eu estava batendo um papo com o Giovanni Amaral outro dia da Sofit, e a gente estava falando de buscar profissionais em outros mercados. E agora que você falou do programa de estágio, vocês estão como é que está o conceito de vocês, tipo, buscar centros universitários, sei lá, Norte, Nordeste, buscar jovens em outras regiões, ou não? Vocês estão focando, que aí o trabalho remoto permite isso, né? Ou vocês estão focando mais na região sul-sudeste? Como é que está essa estratégia da Soft Expert? A gente até estava discutindo isso aí hoje. Olha, já recebi insumo para o podcast. A ideia é a gente poder buscar em outras regiões que tem muito potencial. Se você perceber, lá no Recife tem o Porto Digital, um grande exemplo. Então, tem grandes empresas lá instaladas lá e utilizando a mão de obra local, que é muito importante. A gente também já fez experiências com contratação de recursos na Índia, por exemplo, para entrega, principalmente de devs, né? Já fez experiência com recursos na Argentina. Enfim, a gente está tentando se adaptar à realidade do mercado e captando talentos em qualquer lugar. Então, como está muito difícil, a gente tem que ir para qualquer lugar. Então, principalmente, e nosso diferencial, que a gente busca também cada vez mais, e para nós é muito importante pelo fato dessa atuação internacional, por exemplo, o Brasil tem uma representação de, se eu não me engano, 2% do PIB, né, mundial. Então, tem um oceano, tem 98% ainda para trabalhar. Então, tem muita coisa por fazer, e para isso a gente precisa de recursos. E pessoas que têm a possibilidade aí, vamos dizer, esse skill, o hard skill de idioma, inglês, espanhol, a gente procura bastante, tá? Porque existe demanda para nós, existe demanda para as nossas unidades também fora, e a pessoa acaba trafegando no nosso network também. Legal. E até, Bruno, antes de fazer a tua pergunta, ainda bem que a gente não tem script aqui, cara, por isso que a gente não tem script. Quero pegar uma resposta que tu falou antes do ESG, que eu sei que é importante para vocês como empresa, esse ano que vocês estão recebendo essa demanda. Essa semana eu estava lendo uma notícia numa newsletter do New York Times do CEO da BlackRock, né, que é um dos maiores fundos de investimento no mundo, e um investidor ativista pediu que ele se demitisse, que ele saísse da liderança pela questão de greenwashing, né, pela questão de que ele está usando o conceito de ESG de forma politicamente, e algumas empresas que o fundo investe acaba não agindo de forma correta, mas ele usa isso para outras empresas. Minha pergunta é fugir um pouquinho disso, queria mais a opinião do Hermínio e se a Soft Expert está enxergando isso. Como que as empresas estão pegando um tema que não é novo, mas está em voga, né, quando está realmente sendo exigido pelo mercado, sem prostituir o conceito de ESG, sem realmente não usar a questão do environment, usar a questão de se posicionar para o mercado, mas não usar esses conceitos, essas diretrizes dentro da empresa. O que você tem visto assim no mercado de como as empresas estão correndo atrás disso para realmente poder aplicar ESG da forma que deve ser aplicada para gerar um retorno para a sociedade? Observando o mercado, Eric, o ESG teve essa visibilidade maior
principalmente agora nesse momento, quando a gente fala da questão financeira, por causa da exigência da governança. Então, governança não tem jeito, tem que ter controle, gestão, enfim, e tudo mais. A gente percebe, eu particularmente percebo que no mercado tem muitos, como tu comentou, fundos de investimento, bancos que estão exigindo as ações das empresas, e elas precisam ter mecanismos de evidenciar que estão realmente fazendo isso, né? Então, que estão tendo ações para fazer isso. A tecnologia ajuda bastante, é alicerce para isso, né? Soluções assim como da Soft Expert ajudam a fazer isso, mas eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a passar credibilidade, principalmente para o mercado, das ações que as empresas fazem. Antigamente, e agora continua assim, e vai continuar, acredito, a gente, muitas vezes, na recepção das empresas, tem um relatório de sustentabilidade, lá no site tem, se for ver lá, é um relatório super bonito, com foto, com gráfico, enfim, tudo mais, mas, na prática, eles precisam de ferramentas para poder gerar aquele relatório bonito lá de sustentabilidade e comprovar que estão realmente engajadas na questão do sustentabilidade, do social e também, obviamente, da governança. Então, muitas empresas e investidores que pedem, na verdade, isso, uma empresa que está já estruturada com os pilares do ESG, ele já sai na frente, 1000 passos na frente de outras empresas que não têm. Então, quem tem como evidenciar isso e pratica isso, efetivamente falando, e obviamente tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio do financeiro, do meio ambiente, do social, acho que para isso que o ESG veio. Então, é difícil mensurar você ser muito o S ou muito o E ou muito o G. Tem que existir um equilíbrio e formas de controlar e evidenciar isso. Show. O Eric, fala o que é ESG. Fala pro pessoal que tá ouvindo que não sabe. A gente falou ESG várias vezes aqui. A gente já teve um episódio, né, que a gente bateu muito nessa tecla, não lembro quem era, a gente falou. Mas explica, Eric. O E de Environment, né, o E de Environment, então do meio ambiente, que todo mundo com essa preocupação, o S de Social e o G de governança. Então são esses 3 pilares aí. Eu achei legal que o Hermínio realmente tratou nessa questão de equilíbrio, né, porque muitas vezes você pega a empresa surfando uma onda que acaba sendo mais popular e não aplica o conceito todo na prática e acaba ficando, a base acaba ficando meio capenga. Sim. Tem que existir um equilíbrio natural entre esses 3 pilares, porque o mercado vai te cobrar, né? Perfeito. Primeiro, tem uma coisa que eu sempre gosto de saber, perguntar aqui, que é falando um pouco de estratégia, tá? Então, né, sendo uma empresa global, vendendo para vários países, eu queria entender um pouquinho de onde vem essas oportunidades de negócio, né? Hoje, que tipo de estratégia que é utilizado, né, em relação ao time de marketing e time de vendas, né? Inbound, outbound, ABM, os 3 juntos, depende do tamanho. Dá uma visão de como hoje a Soft Expert faz a aquisição de novos clientes. Legal. Esses dias eu participei de uma palestra, inclusive aqui no Agora Tech Park, em Joinville. Para quem não está em Joinville, está escutando a gente ou vendo a gente, é aqui em Joinville também. E foi bem legal essa palestra, porque a pessoa comentou, olha, para mim o inbound não está funcionando mais, eu acho que ele está acabando. Daí eu fiquei pensando, opa, peraí, não estou sentindo isso ainda, mas é um pontinho a se pensar, aí vamos dizer assim, um alertinho amarelo, um sinal amarelo nessas estratégias. Um dos nossos desafios é fortalecer a marca. Aqui no Brasil a gente já é conhecido, mas em outros países a gente obrigatoriamente precisa fortalecer a marca. As pessoas locais precisam conhecer a Soft Expert de várias formas, né? Então, o nosso principal pilar do marketing digital, enfim, campanha, LinkedIn, Google, fortalecimento da marca por meio dos materiais que a gente, vamos dizer assim, gera. A gente gera muito conteúdo, material rico, vamos dizer assim, e-book, white paper,
a gente procura se associar, vamos dizer assim, a empresas referências locais. Então, no México, a gente tem um parceiro que é uma Baker Tilly, que é uma empresa grande de consultoria. Então, eles também ajudam a gerar materiais. Então, até voltando um pouquinho, é algo que o Eric me perguntou, nessa nossa jornada de muito tempo de parceria, a gente já meio que conseguiu entender qual é o perfil de parceiro que dá certo com o nosso negócio, que tem match, vamos dizer assim, e o que não tem. Então, a gente busca canais locais, eles principalmente vão levar a nossa marca, o nosso nome, localmente, porque, enfim, não dá para abraçar o mundo, vamos dizer assim. A gente procura ser o mais amplo possível com relação a essas ações. O marketing inbound é uma delas, produção de conteúdo é outra, eventos locais nós fazemos e publicação em, vamos dizer assim, revistas especializadas e, naturalmente, apoio das nossas assessorias aí de imprensa, que a gente tem em alguns lugares específicos, tem assessorias agências que nos ajudam a mostrar o produto, mostrar a marca, e a gente vem numa jornada de conseguir cada vez mais casos de sucesso de cliente. Eu acredito muito nesse modelo, vamos dizer assim. As empresas, elas se enxergam nas outras, principalmente nos concorrentes, né? Então, opa, peraí, eu sou do agro, o que o meu concorrente que tem o software XYZ está fazendo que eu não estou fazendo aqui? Então, isso movimenta muito, e a gente faz eventos periódicos aqui, tem uma sala muito legal aqui de gravação, um estúdio, um negócio semi-profissional, não vou falar que é profissional, mas um semi-profissional, já é bem legal o nosso estúdio, e a gente consegue publicar e produzir material para o mundo inteiro. Perfeito. Eu imagino que a maior confusão que tem para fazer global, né, é que quando a gente está trabalhando com inbound, onde a gente atrai as pessoas para o nosso site, não é? Faz ou para a nossa área de conversão, você tem toda aquela dificuldade, que se for no Brasil, o cara quer falar pelo WhatsApp. Se for no México, o cara, né, se for na China, o cara quer falar o WeChat, né? Sei lá o que ele usa. Mas a gente tem sempre essa confusão. E daí tu conseguir toda essa atribuição, né, de entender de onde veio aquilo, que é sempre uma dificuldade do time de marketing, né? Imagino que seja um desafio também aí, né, para o software. Por exemplo, nos Estados Unidos, um desafio nosso, WhatsApp, pelo menos as pessoas que a gente tem contato, ninguém usa o WhatsApp. Então, já é um caminho que a gente não vai. Então, tem outros caminhos, né? Google, LinkedIn, principalmente, porque ele é bem assertivo. Tem outras ferramentas de mercado que ajudam nisso, nessa captação de lead. A gente tem um desafio muito grande aí de mais de 130 mil leads por ano para trazer para a nossa base. E um trabalho de nutrição que a gente tem que fazer, que é bem legal, né? Porque, obviamente, quem dependendo, segmentando ali as bases, né, por país, por idioma, por interesse também, para poder fazer as publicações e manter o pessoal engajado e com uma certa atratividade para o mercado, né? Nem todo mundo está num momento de compra, né? Então, quando ele baixa um artefato, um white paper, alguma coisa assim, não quer dizer que aquele seja o momento de compra. Então, a gente tem que ir nutrindo, vamos dizer assim, esquentando o lead até ele ter oportunidade, aí ter o interesse de conhecer as soluções, os produtos, receber uma proposta e, naturalmente, tem toda a jornada comercial que acaba sendo meio que, eu não digo padrão, mas muito parecido, pelo menos nos lugares que a gente atua, né? Então, depois que captou, fazer apresentação, proposta, tem, vamos dizer assim, um mercado que tem características mais desconfiadas, entre aspas, né? Então, a gente faz várias apresentações até convencer, muitas vezes até poxa, aqui na Índia ninguém nunca ouviu falar dessa empresa, então a gente tem um trabalho de convencimento exaustivo, vamos dizer assim, em muitos casos bem legal, mas vem dando certo. Esse ano a gente desbravou novos mercados também com as nossas unidades, né? Principalmente com as nossas unidades, a gente diminuiu a distância do resto do mundo para a Soft Expert, abrindo unidades próprias em outros países, né? Então, a gente vendeu esse ano na Índia, vendeu no Azerbaijão, vendeu na Turquia, contas novas,
vendeu na Austrália, então lugares que talvez antes a gente vendeu na República de Camarões, então vendeu em alguns países que a gente nunca tinha essa experiência de vendas, e as unidades que a gente tem próprias, elas foram determinantes para isso. Acho que só assim nós conseguiríamos esses novos mercados, vamos dizer assim, e porque colocou gente local para trabalhar também, gente no idioma do cliente, enfim, a gente teve uma transpiração aí bem forte para conseguir ir. O começo é assim mesmo, não tem jeito, né? Tem que suar a camisa, gastar sola de sapato e fazer acontecer. Muito legal, muito legal. E assim, Hermínio, falando em tecnologia, né? E nós três aqui já temos um certo tempo de mercado, sem falar na idade de ninguém aqui, né? Apesar que só o Bruno tem cara de velho aqui, mas... Não, eu até... Mas o quanto a tecnologia em nuvem, o quanto o cloud computing faz parte hoje dos últimos anos da Soft Expert e como tem ajudado na expansão da empresa, assim, pensando em como a gente trabalhava lá atrás, em como o software foi construído lá atrás, como a gente aprendeu a desenvolver, a vender, a analisar necessidades do cliente e como hoje a tecnologia na nuvem ajuda a empresa. Que eu estava pensando, eu estava ouvindo uma entrevista com o ex-CEO da Waze. Ele está com um projeto tem uma nova startup de uma empresa, de uma nova rede social. E ele falou que para ele, o grande diferencial, quando ele começou o Waze e está começando essa nova empresa, é o cloud computing, é o storage na nuvem. Tipo, para ele diminuiu demais o tempo de até colocar o produto no mercado. Como é que tem sido para a Soft Expertise? Como é que tem sido as parcerias de mercado? Tem ajudado na expansão, tem ajudado na adoção pelos clientes? Como é que tem funcionado isso, da parte de vista tecnológica? Legal. Lá atrás, vamos dizer assim, nesse tempo que tu comentou, Eric, nós criamos uma oferta de colocation, né? Não se SaaS não tinha nem sido, ninguém tinha pensado no software as a service ainda. E ao longo do tempo, óbvio que a gente foi se adaptando, não só isso, mas a gente vê no mercado as empresas, de forma geral, se adaptando, ERPs, que tem uma robustez bem grande, né? Tendo que se adaptar ao conceito de cloud computing, de nuvem. Para nós, pelo fato dessa internacionalização também é determinante, porque eu tenho que estar em vários lugares, ou por questão de legislação, ou por questão de latência. Por exemplo, se eu vendo um cloud na Europa, eu não posso hospedar no Brasil. É proibido. A zona do euro, ela não permite isso. Então, por isso que a gente tem parceiros estratégicos que, por exemplo, e outro caso, a gente tem um cliente na Indonésia também. E na Indonésia e na Malásia também temos clientes. Eu não tenho a possibilidade de hospedar ele num site aqui no Brasil. A latência é muito grande. Então, eu tenho que procurar parceiros que me facilitam essa gestão, essa distribuição, essa pluralidade de situações que nós temos. Então, hoje a gente tem um parceiro tecnológico que é a Amazon, que é a AWS, né? E a AWS, a gente tem sites, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na Europa e na Malásia, para atender os diversos mercados que a gente tem. E hoje a nossa carro-chefe, vamos dizer assim, é a venda em cloud. Então, muita gente, todo mundo indo para o cloud, até empresas mais tradicionais, empresas que talvez, bancos, que talvez já era um pouco utópico ir para a nuvem, estão indo. A gente tem alguns clientes que são bancos que estão hospedados na nuvem, e empresas de forma geral também. A própria empresa, ela se adaptou ao cloud computing, né? Eu vejo que empresas com porte um pouco maior, nem precisa ter um porte tão grande. Muita gente tem uma conta no Office 365, e dali para contratar a Azure é um apertar de botão, né? Então, está todo mundo convergindo para a nuvem, enfim, as nossas soluções estão se adequando para isso. Obviamente, a gente nasceu lá em outro tipo de arquitetura, vamos dizer assim. Hoje, para quem começa com as tecnologias disponíveis, hoje é muito mais fácil se adequar a um conceito 100% cloud. Mas a gente está seguindo muito bem nisso, vem desenvolvendo
efetivamente muita coisa, adequação, mobile, a gente está muito ligado nas tendências e os velhinhos estão correndo para alcançar, isso pode ter certeza. Sensacional. Muito bom. Vamos para a dica de cabeça, Eric, né? Bora lá. Para conhecer bem aí a Soft Expert, vamos falar agora, vamos ver se o Eric realmente trouxe alguma coisa para nós. Dica de cabeça. Tu é um falador, né, Bruno? Tu é um falador mesmo. Tu disse que foi para os Estados Unidos, não sei o quê, foi visitar a terrinha, deve ter trazido alguma coisa nova aí de ficar esperando no avião. Tem um avião e tem estrada também, né? Dessa vez eu tenho uma dica interessante, para mim pelo menos é interessante, espero que o pessoal curta, mas eu estou ouvindo um livro, não terminei ainda, e tem versão no Brasil, tá? Então vou passar também o nome em português, mas o nome original do livro é The Invention of Yesterday, e do Tamim Ansari, em português é A Invenção do Passado, então tem a versão em português. E assim, o que é o conceito do cara? É um livro de história, mas é um livro, ele se baseia do ponto de vista de que o nosso aprendizado de história foi baseado em narrativas de cada sociedade que se aplicava a criar a história, né, a recriar a história baseado naquilo que era importante, o que era interessante para elas. Então ele tenta pegar uma pluralidade de conceitos históricos, então ele conta a história lá atrás, desde antes de Cristo, mas com conceitos diferentes de sociedades diferentes. É bem interessante, cara, é bem interessante. Para mim tem sido uma revisão histórica, né? Faz alguns anos que eu fui para aula de história, e por outro lado traz uma noção diferente aí de alguns países, de algumas sociedades, então é um negócio bem interessante. Tem uma pegada meio Sapiens assim, Eric? Menos crítica social, mas tentar relatar os fatos da maneira mais direta que ele consegue. Mas ele acaba tendo um pouco de opinião, mas eu estou achando bem interessante mesmo. Então, A Invenção do Passado, para quem se interessa por esse conceito aí, eu estou achando um livro bem legal. E uma coisa bem mais leve, mas bem mais leve mesmo, para quem gosta de humor aí, um pouquinho politicamente incorreto, aí também eu acabei assistindo na viagem no Netflix, um stand-up comic chamado Sam Morrill, e o nome do especial dele é Same Time Tomorrow. Então, um cara bem ácido, humor bem não para esse horário, então assiste escondido da família, mas é bem, bem engraçado. Eu me acabei de ir no avião. Muito bom. Vou deixar o Hermínio. O Hermínio nos traga uma dica aí que você pode passar para a nossa audiência. Vou trazer duas até. Ótimo. A primeira é leiam mais. Eu me incluo nessa dica, preciso me ler um pouco mais. Brincadeira, mas isso é verdade. E a dica principal é acreditem, vamos dizer assim, trabalhem. A Soft Expert é exemplo de vamos dizer assim, de evolução e sucesso no que faz. É muito dado ao trabalho, ao comprometimento das pessoas, e estamos precisando de mais experts, por favor. Olha aí, ó, pessoal, procurando, vão lá no site da Soft Expert conhecer. É muito interessante a gente conhecer a história de uma empresa consolidada, que veio que tecnologia, que hoje a gente só vê história de startup, e a gente acaba não às vezes dando devido mérito, né, a quem veio de uma história de uns tempos que o dinheiro não rodava solto, que nem rodava até ano passado. Eu ia falar que rodava que nem agora, mas agora já não. Tu tá soltando uma lágrima com isso agora, Bruno? E esse fato do passado ser um pouco diferente, né, e da jornada também difícil, né? Isso cria uma consciência financeira muito importante, né? Então, é isso mesmo. Que é um diferencial das que estão há tanto tempo, não só a Soft Expert, mas muitas outras empresas que estão há tanto tempo no mercado, com sucesso, alcançando aí resultados muito expressivos, e talvez isso seja um dos pilares nossos também. Verdade. E Santa Catarina tem essa coisa, essa região toda aqui, de criar esse tipo de empresa, pelo menos onde eu conheço, claro que São Paulo tem, né, outros eixos,
mas da mesma época de Software Expert, né? Da Tassu, que depois a TOTOS comprou. Sim. Mas todos o Hermínio passou, eu acho, né? Mas a Sênior, Pela DataSul eu passei, mas conheço e tenho amigos em todas, na verdade. É verdade. Eu vou deixar aqui como dica a primeira, uma de marketing, que é uma ferramenta que eu tenho usado para acompanhar, que é tipo uma opção ao Google Trends. Tá? Se chama Exploding Topics. Tu pode assinar ela, botando lá, tipo, eu quero acompanhar tópicos relacionados a marketing. E ele traz sempre assim, de um tempo de busca, né, de uma tendência de busca que vem acontecendo, né, em algoritmos de busca. E aí é legal que ele já traz explicado também. Então, tá se falando muito em tal assunto, daí ele já explica o que é aquilo e tal, cara, bem legal. É uma ferramenta para ajudar a entender tendência, tá? Essa seria a minha dica de marketing. E aquelas dicas descontraídas, que nem o Eric trouxe aí, né, Eric? Cara, eu comecei a assistir agora a série Willow, que tá na Disney Plus. E aí? Pra quem assistiu o filme de 88, né? Caraca, né? Pra quem assistiu, né? Quem viu o Val Kilmer, né? Que era o Val Kilmer lá na época, né? Tipo, ele obviamente não tá participando da próxima. Não deu pra fazer a mesma gambiarra que fizeram no Top Gun 2, né? Que botaram o bicho de Taia. Que também é uma dica, quem quiser ver o Val Kilmer na Amazon Prime, tem a história dele, né? Bem legal. Mas eu comecei a ver agora, um episódio só. Por enquanto foi uma coisa meio me lembrava o passado, né? Aquele tipo de coisa. Mas, cara, o roteiro atual é do George Lucas, né? Com a Lucasfilm em produção. Eu acabei agora o Endor, né? Eu adoro Star Wars e acabei a Endor. Cara, que animal a série. Todo mundo fala bem dessa série, cara. Né? Tipo, eu já tinha dado aqui como dica. Então, tipo, eu pensei, cara, vou ver o Willow. Se os bichos estão na mesma pegada do Endor aqui, eu vou assistir. Então, fica aí essa dica. Temos um episódio, então, né, Eric? Temos, e teremos mais um esse ano, mais um episódio novo, então já estou te botando aí para que a gente não vai escapar dessa gravação, mas a gente vai falar de tendências de marketing digital para 2023, e aí a gente vai encerrar o ano, que também a gente merece umas férias, e 2023 aí tem muita coisa nova vindo no podcast, vai ter site novo, vai ter a gente vai ter muito conteúdo diferente, eu e o Bruno, apesar do Bruno estar adicionando o papel de pai aí na vida dele, a gente vai estar mais presente aí do que ainda estava esse ano. Então, verdade. Pode ficar tranquilo que vai ter o nosso episódio semanal e muito mais conteúdo vindo por aí. Hermínio, obrigado, tá? Hermínio, bom demais te ver, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo podcast. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu. Oferecimento: Ekite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.